Amém. Vamos orar então, meus amados, para darmos início a essa aula. Paizinho querido, nós nos rendemos, nos prostramos diante da tua majestade, diante do teu poder, do teu amor, da tua graça, da tua misericórdia. Jesus, nós te entronizamos, te exaltamos, tu és o nosso Senhor, nós queremos conhecer mais e mais sobre o teu coração, sobre a tua vontade. E que teu Espírito Santo, que habita em nós, está em nós, e que age em nós, e nesse momento nos conecta como um só corpo, possa trabalhar de forma poderosa no nosso interior, nas nossas mentes, nos nossos corações, trazendo transformação, mudança de vida, testemunho de Cristo, que nós possamos, como igreja, nessa noite, crescer no conhecimento de quem o Senhor é, Jesus. Por isso, Espírito Santo, nós nos rendemos ao teu ensino, é o Senhor que fará através de nós. Nós sentamos para ouvi-lo como um professor, mestre que o Senhor é. Através de nossas vidas, flua com a verdade da palavra, com a revelação da palavra, com seu poder e com a sua autoridade. Amém. Então, vamos lá. Como é que foi o dia de vocês? Tudo tranquilo? Tudo bem? Amém. Tudo bem. Graças a Deus, tudo bem, pastor. Amém. Então, hoje nós teremos a última aula desse módulo, né? Foi tão poderoso, proveitoso para nós podermos, de forma prática, buscarmos na palavra, entendermos que é ter intimidade com o Senhor, desde o módulo anterior sobre oração, estava tudo sempre muito linkado, porque são as práticas espirituais que nos conduzem à oração, o conhecimento da palavra, o jejum que nós vamos falar hoje, são todas práticas que nos aproximam, com certeza, de Deus, de entender a sua vontade. Amém? Então, glória a Deus, Ele nos permitiu encerrar mais esse módulo, e na quinta-feira que vem já teremos início de um próximo módulo. Prepara o seu coração e crie expectativas. Vamos lá. Vamos começar com o primeiro ponto, que é jejum. Em síntese, é a abstinência de alimento. Isso é importante falar, já para definirmos a diferença de jejum e propósito. Às vezes tem pessoas que fazem propósito que é válido, né? Ficar um tempo sem usar Instagram, enfim, qualquer outro propósito que não envolva alimento, a abstinência de algo que não é alimento, tá? Porque o jejum bíblico que nós estamos falando, ele sempre vai estar ligado à abstinência de alimento. Amém? O propósito do jejum na Bíblia é se abster de alimentos como um ato de humilhação diante do Senhor, a fim de se dedicar ao estudo e à meditação da palavra, bem como a orações, sempre com propósitos específicos. Dentro dessa aula, nós vamos nos aprofundar nesses pontos aí que vocês viram em destaque: humilhação, dedicação à palavra, meditação, orações e propósitos específicos, porque o jejum ele nunca é feito de forma isolada, né? Então há sempre alguns outros atos que o acompanham. Nós precisamos entender isso. E hoje a aula está de forma prática, tentando nos conduzir ao entendimento de como o jejum pode nos levar a uma maior intimidade com Deus. Bem, então a gente vai construir isso aí. Vamos começar então primeiro com o jejum no Antigo Testamento. É interessante vocês perceberem a mudança que acontece do Antigo para o Novo Testamento, né? De compreensão, de propósito. É muito importante a gente entender primeiramente essa parte. Aí eu destaquei aqui alguns textos e nós vamos meditar um pouquinho nesses textos, tá? Vamos lá. Neemias 9, 1, 3. Aqui vocês sabem, estamos falando da reconstrução dos muros de Jerusalém, depois a própria cidade, né, através de Esdras. O povo de Israel tinha sido levado cativo à Babilônia, então depois ali o rei persa permite que, primeiramente, Neemias venha e restaure as muralhas de Jerusalém. Vocês conhecem bem essa história. Então o povo, ele, depois desse tempo todo cativo na Babilônia, em torno de 70 anos, eles estão um povo arrasado e não estando na sua pátria,
também distanciado da sua cultura, das suas práticas, porque na Babilônia isso era, no cativeiro babilônico, isso não era coibido, diferente do que acontece depois no próximo reinado que vem, né, o reinado persa, onde até havia um incentivo para que esses povos, vamos colocar assim, colonizados ou que eram escravos, eles desenvolvessem a sua cultura religiosa, até por isso que o rei permite que Neemias vá a Jerusalém e reconstrua ali as muralhas. Mas o que nós devemos entender aqui é o propósito, então, desse jejum. Aí vamos lá. No dia 24 do mês, os israelitas se reuniram e jejuaram, vestindo pano de saco e puseram terra sobre a cabeça. Os que eram de ascendência israelita tinham se separado de todos os estrangeiros. Levantaram-se nos seus lugares, confessaram os seus pecados e a maldade dos seus antepassados. Ficaram onde estavam e leram o livro da lei do Senhor, do seu Deus, durante 3 horas. E passaram outras 3 horas confessando e adorando o Senhor, seu Deus. Então, como vocês podem perceber, tem todos aqueles elementos que eu falei anteriormente. É o quê? Eles estão se humilhando diante do Senhor, né, confessando pecados dos seus antepassados, principalmente a dureza do coração, de não ouvir os profetas, Jeremias profetizando sobre o que aconteceria, e ali era irremediável, era necessário que acontecesse, mas de nenhuma forma o coração daquele povo ele amoleceu, estavam com o coração duros, era necessário que eles passassem por esse tempo, e agora esse povo que está voltando, eles começam a ver tudo isso e reconhecer. Então, eles estão aqui no processo de identificação. Então, o jejum aqui que eles estão fazendo é reconhecendo esses pecados, confessando esses pecados, eles estão lendo a lei do Senhor, a palavra do Senhor, meditando sobre isso, entendendo ali onde eles haviam errado, no que eles tinham se corrompido, no que eles tinham se desviado da vontade de Deus, confessando, e tem súplicas, tem oração, tem adoração ao Senhor. Então, tá todos esses elementos aqui envolvidos. Outro exemplo que nós temos no livro de Joel, e que é interessante, é o próprio Senhor convocando, através da boca do profeta, convocando esse jejum. E assim diz o Senhor: agora, porém, declara o Senhor, volte-se para mim de todo o coração. Então, qual é o propósito? Que ele vai falar com jejum, não tão o jejum aqui, ele tem um propósito, que o povo se voltasse a Deus com todo o coração. Aí o jejum também não está sozinho, é o jejum, lamento e pranto. Então, claro que aqui está envolvendo oração, súplica, conversão, arrependimento, todos esses elementos estão envolvidos aqui com o jejum. Tanto que o verso 13 é bem claro: rasguem o coração e não as vestes, voltem-se para o Senhor, para o seu Deus, pois ele é misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor. Arrependam-se e não envia desgraça. Arrependa-se e não envia desgraça. Então, vamos lá. De novo, nós temos aqui todos os elementos que eu falei anteriormente para vocês. Aqui o próprio Senhor convocando o povo para que jejuasse, para que lamentasse, para que se arrependesse. Então, de lição que nós temos nesses textos que nós lemos, e já começando a entender sobre o jejum, é que ele não é uma dieta, amém, irmãos? Então, o jejum ele tem sempre um propósito, e sempre tem um propósito específico. O jejum ele é acompanhado de outros elementos, de outras práticas que vão nos aproximar de Deus. Então, o jejum, ele está ali ligado à oração, adoração, leitura da palavra, todos os elementos que nós já lemos aqui. Então, assim, não adianta, de forma prática, a gente falar, vou fazer um jejum hoje, e você acorda de manhã do mesmo jeito, né? Não deveria, mas vamos colocar assim, o jeito certo seria acordar, orar ao Senhor, buscar o Senhor, independente de jejuar ou não, mas se não é a sua prática, não está certo, está errado, não é o que você deveria fazer se você está buscando intimidade com o Senhor, mas se você quer jejuar, esse elemento já tem que fazer parte do seu dia a dia, ou pelo menos naquele dia que você vai jejuar, né? Pelo menos, não é o ideal, como eu falei, mas pelo menos, de você levantar, orar, buscar o Senhor, buscar a presença de Deus. Depois nós vamos nos aprofundar nisso, mas o jejum precisa ter um motivo específico, você tem que ter a razão pela qual você está jejuando, não pode ser assim uma coisa geral, sem um propósito específico. Eu vou jejuar por quê? Enfim, algo que não é específico. Eu estou jejuando por uma causa, eu sei pelo que eu estou jejuando. Por
porque senão, como eu falei, vai se tornar uma dieta. E não é acordar e ficar sem comer uma refeição ou 2 refeições e estar o dia todo totalmente desconectado, vamos colocar assim, né? Simplesmente ali fazendo uma dieta e chega em casa, bota aquele pratão de comida, muitas vezes nem agradece ao Senhor e nem entrega o seu jejum, ou seja, não é jejum, né? Não está fazendo um jejum de verdade. Então, nós precisamos estar atento a isso. Principalmente quando existem convocações coletivas, como está acontecendo na nossa igreja, para um grupo ali de membros, né, de lideranças, de diáconos, de intercessão, uma convocação de jejum para motivos específicos, nós estamos vivenciando isso. Então, de qualquer forma, precisamos entender que o jejum, ele sempre segue, ele acompanha todas essas outras práticas necessárias, amém? Vou abrir aqui um espaço, jejum neotestamentário, ou seja, estamos falando agora, vamos começar a falar do jejum no Novo Testamento. Nessa primeira parte, alguém tem alguma dúvida? Alguém quer falar algo, acrescentar algo? Que aí a gente vai passo a passo para entender bem. Alguém tem alguma dúvida, quer falar algo? Tranquilo, pastor. Tranquilo? Então vamos Pastor, lá, não, vamos seguir. tranquilo. É só comentar que é interessante, né? Que fechar com jejum que junta com tudo que a gente vem falando nas outras, né? Você vai ter que orar, você vai ter que buscar na palavra, vai ter que se dedicar, né? Que é uma parte aí do jejum, uma dedicação mesmo, né? Perfeito, Renato, é isso aí. Não é algo isolado, tudo estava linkado, né? Quando nós começamos a falar sobre intimidade, na verdade, tudo sempre esteve linkado, não só nessa parte de intimidade. Mas se a gente pegar esse bloco aí, vamos colocar assim, de intimidade, foi isso, foi oração, e a todo momento falando da oração dentro do novo entendimento da nova aliança, então falou de lei e graça, aí nós viemos agora com esse novo modo, falando de palavra, vai estar linkado à oração, que está linkado ao jejum, então é isso, é uma coisa só, né, quando nós olhamos assim, por mais que sejam práticas diferentes, elas fazem parte de um movimento só, para esse movimento de intimidade que nós estamos falando. Então, no Novo Testamento, eu destaquei alguns textos aqui e nós vamos analisar cada um deles, tá bom? Então, Jesus está dando instruções aqui aos seus discípulos, é uma série de instruções sobre vários temas, oração, inclusive anteriormente ele está falando sobre oração, ele usa mais ou menos o mesmo padrão que ele vai falar aqui sobre jejum, mas como hoje a aula é sobre jejum, vamos falar aqui especificamente o que ele falou. Então ele está falando assim, quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste, como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que homens vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Cara, olha que interessante, olha aonde a religião, a religiosidade leva. Então vamos lá, a gente está falando especificamente aqui do povo judeu, tá bom? Então vamos entender que na cultura deles o jejum sempre esteve ligado à humilhação, a um momento de grande contrição do povo, porque estava passando uma situação difícil, ou porque buscava algo específico do Senhor, ou porque o Senhor de alguma forma os corrigia, então eles estavam buscando o favor do Senhor de alguma forma, então era sempre um momento muito ligado a esse pesar, a essa dor, a tristeza de fato por alguma situação. Então não era algo assim que se tinha orgulho. Se o jejum estava sendo necessário, era por um motivo sempre ligado a esse aspecto que eu falei para vocês, de tristeza, de pesar. Mas olha o que a religiosidade faz. Aqui os caras, os judeus, nesse tempo aqui, eles eram tão hipócritas que esse motivo que estava tão entranhado na cultura deles, que era de fácil entendimento, o propósito, né, que depois aqui progressivamente a gente vai ver que é muito além disso, mas ali aquele propósito de busca com contrição e com humilhação, ela se torna um motivo de orgulho, de ostentação. Cara, olha que loucura. De ostentação. Por que Jesus está falando isso? Porque era uma prática, por exemplo, comum dos fariseus, jejuar em dias de terça e quinta-feira, que eram os dias de maior comércio nas cidades ali na cidade de Jerusalém, principalmente, que era o polo ali, né, tanto do sinédrio, tanto quando o movimento religioso como comercial acontecia ali. Então, até os dias eles procuravam nesse dia de maior comércio e ficavam com cabelos desgrenhados e roupa suja até,
enfim, com a aparência de uma tristeza, para mostrar para as pessoas, dar aquele aspecto, aquele ar de espiritual, ou seja, para que as pessoas olhassem e, ao olharem eles, falam, nossa, ele está jejuando, como ele é espiritual, né? Então, é um motivo de ostentação. Olha que loucura. É algo que tem a sua origem em uma humilhação, uma contrição, depois, por causa da religiosidade, se torna um motivo de ostentação. E é isso que Jesus está chamando a atenção, está advertindo aqui. Por quê? Ele complementa, é interessante esse padrão que ele usa, porque ele usa esse padrão também quando fala da oração, daqueles que usam oração nas praças públicas, falando para todos ouvirem. Jesus vai falar a mesma coisa, que eles receberam a sua recompensa. E aqui, esses que fazem jejum dessa forma também recebem a sua recompensa. Que recompensa é essa? A recompensa do reconhecimento. Ou seja, não tem efeito nenhum na eternidade, não tem efeito nenhum diante de Deus. Qual é a recompensa? É essa, de alguém olhar, né, e de forma enganado ainda olhar e falar, nossa, como esse cara é espiritual, né, como esse cara é um homem de Deus, porque está jejuando. Então a única recompensa é essa, é o elogio, é um reconhecimento humano. É o máximo que consegue, que essas pessoas vão conseguir, ou quem faz o jejum dessa forma. Mas eu usei exatamente esse texto para a gente entender assim, como que a religiosidade ela é nociva, né? Você percebe assim, essa mudança do Antigo para o Novo Testamento e como os caras pegam aqui o jejum e transformam o jejum, que estava ligado ali à humilhação, como eu falei, a algo para ostentar uma falsa espiritualidade. Isso é loucura. Mas olha só, verso 17, verso 18, aí Jesus vai falar da forma certa, ao jejuar. Então, olha só, isso é imperativo, tá, queridos? É ao jejuar, é algo que é para ser feito. Então, também não devemos colocar, como alguns tentam, que jejum não é uma prática do Novo Testamento. Inclusive, a gente vai abordar um outro texto que Jesus vai falar sobre isso, novamente, quando ele é questionado sobre os seus discípulos não jejuarem, está um pouquinho na frente, mas alguns querem usar esse texto para falar que o jejum não é necessário. Eu uso um texto do Antigo Testamento, não sei se está em Isaías, acredito que está, onde fala que o jejum que Deus verdadeiramente procura é o cuidado das uvas, das viúvas e dos órfãos. Eu juntei os dois. Das viúvas e dos órfãos. Uma coisa não anula a outra. Nós devemos entender, como eu sempre falo, que a Bíblia ela é um todo. Então, alguns pegam aquele texto e falam, não precisa jejuar, não tem nada a ver uma coisa com a outra. É Jesus falando aqui, tá? É muito importante entendermos isso. Ao jejuar, ou seja, é para jejuar. Ponha óleo sobre a cabeça e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando. Olha só que interessante. Então, você vai estar com aspecto bom, né? Tomar o seu banho cheirosinho, bonitinho, olha, trazendo para o nosso dia a dia, não vai ficar divulgando, né? Quem já pegou pessoas que fazem isso? Fazem questão de falar que estão em jejum. Nem perguntou. E, às vezes ela está lá no ambiente de trabalho, ou lugar que chega, a pessoa nem perguntou, ela já está falando, não, eu não posso, né? Eu não vou almoçar hoje com vocês porque eu estou de jejum. Então, isso de novo é fazer o que aqueles fariseus estavam fazendo, que Jesus está denunciando no verso 16, é usar o jejum como uma forma de ostentar. Ou fazem isso dentro da própria igreja, né? Ficar mostrando para os irmãos, como eu jejuo, quanto que eu jejuo, a quantidade que eu jejuo. Então, isso é religiosidade. Para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas o seu pai que vê no secreto, e seu pai que vê no secreto o recompensará. Então, presta atenção. Para aquele que faz da forma errada, existe uma recompensa terrena que não faz efeito nenhum diante de Deus. Para aquele que faz da forma certa, também é uma recompensa. Essa vem do próprio Pai, do próprio Deus. Então, para aquele que jejua, tem uma recompensa. Eu quero frisar aqui, e preste atenção, que esse jejum ele está muito mais ligado ao indivíduo, perceba isso. Amém? Tanto que Jesus está falando, jejum em secreto. Para frente um pouquinho, por isso que eu preciso construir, preciso que vocês entendam bem. Como se eu fiz como se fosse uma divisão de tipos de jejum, só para que a gente pudesse entender melhor. Mas quando eu for avançando nos textos, vocês vão compreender melhor. Mas eu quero que vocês percebam que aqui nesse ponto, esse jejum que Jesus está falando, é um jejum que está muito mais ligado ao aspecto individual, de uma busca individual, de alguém buscando, né? Aquele que faz em secreto, ele não está divulgando isso para ninguém.
Aqui, esse é um dos textos. Eu falei que alguns usam de forma errada e a gente precisa ter uma compreensão melhor sobre esse texto. Então, os discípulos de João vieram e perguntaram: por que nós e os fariseus jejuamos? Então, aqui todos sabem que aqui são os discípulos de João Batista. Quando Jesus começa seu ministério, João ainda tinha os seus discípulos, amém? E por isso eles estão perguntando. E João era de uma linha, vamos colocar assim, teológica, bem profeta do Antigo Testamento, amém? A gente pode falar. Por isso até que Jesus ele vai falar que João é o último dessa linhagem. E depois ele falar que o menor no reino, que é onde nós vivemos, é maior que João. Mas João, dentro dessa linhagem, ele foi o maior. Então, assim, havia todas as práticas, ainda não tinha essa lente, essa visão. Por isso, até se nós percebermos o porquê que João Batista manda perguntar se Jesus era aquele que haveria de ser de fato Messias, isso é uma loucura, parece uma loucura, né? João, que é aquele que mesmo que quando vê Jesus e vê o Espírito Santo em forma de pomba vir sobre Jesus, testificando, e ele fala que ele não é digno nem de desatar as sandálias dos pés de Jesus, e eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele tem um momento de dúvida. Às vezes nós não conseguimos, até de alguma forma olhamos de forma errada para esse questionamento de João. Claro que ali foi muito mais um erro de própria interpretação de João, do que haveria de acontecer. Amém? Porque ele reconhece que Jesus era o Cristo, mas depois, quando ele não vê o reino que ele pensava até então, que ele havia interpretado através dos profetas, que seria um reino que vai ser, né? Onde Jesus vai estabelecer, ou Cristo vai estabelecer um reino nessa terra, e é o que João estava esperando, e surge a dúvida de João. Por isso o erro de João, de continuar, e não deveria, ele deveria a partir dali seguir a Jesus, mas ele continua com seus discípulos e continua com seu ministério. Então ele fala, mas por não entender que ali realmente, de fato, havia acabado dele, começado Jesus, surgem essas outras dúvidas depois. Tá? Então, essa pergunta está entranhada, e eu quero que vocês percebam isso, porque João, nem seus discípulos, eles eram como os fariseus. E no caso deles, eles não estavam buscando esse reconhecimento, como alguns buscavam. Eles faziam isso com uma convicção boa, correta, vamos colocar assim. Eles, de alguma forma, estavam se humilhando diante do Senhor, porque eles tinham desejo de conhecer o Senhor. Então, aí, no caso dos discípulos de João, não era da hipocrisia, mas mesmo assim estavam errados. Por isso que eles vão chegar até Jesus e acham estranho que Jesus e seus discípulos, muito mais os seus discípulos, eles falam: por que então seus discípulos não jejuam, se nós jejuamos? É como se eles falassem assim: vocês não estão entendendo corretamente a Bíblia, vocês não estão entendendo corretamente a palavra. Então, conseguem perceber como uma coisa está ligada à outra? Se eu não entendo a palavra, foi tudo que nós falamos anteriormente, eu não vou buscar a Deus, ou conhecer a Deus da forma que ele se revela. Eu vou andar em sombras. E o Espírito que habita em nós, e a palavra revelada do Espírito, é para que nós andemos na luz, amém? Na luz da palavra, na revelação da palavra. Não na letra, que como Paulo diz, que mata. É nesse sentido que a letra mata. E a revelação traz vida. Então Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Como pode os convidados do noivo ficarem de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias, quando o noivo lhes será tirado, então jejuarão. Olha que interessante como Jesus aborda essa situação. Então Jesus ele está fazendo uma abordagem de uma festa, amém? Um noivo que está ali no seu casamento e os seus convidados. Essa palavra convidado no original, eu não puxei aqui, mas tem um nome. Tá? Esses convidados não eram qualquer convidados, eram os convidados íntimos do noivo. Eram aqueles, por exemplo, que dentro da cultura judaica, o que acontece? O casamento, a noiva é levada até o noivo, na sua casa, então ao cortejo. Então, são esses convidados que levam a noiva até o noivo, entregam ela até o noivo. Então, eles são convidados íntimos, amigos íntimos do noivo. Então, Jesus está falando, no contexto de noivado, no contexto de festa, de celebração, por qual motivo eles estariam jejuando? Agora vai vir um momento, quando o noivo for tirado, então eles jejuarão. É claro que a ligação aqui, queridos, está falando de um momento de tristeza. É muito fácil entender o que Jesus está querendo dizer aqui agora. Para eles lá, não, mas agora nós entendemos muito fácil. Enquanto Jesus está com seus discípulos,
Momento de alegria, não haveria motivos ali deles jejuarem. Mas quando Jesus fosse tirado, então eles haveriam de jejuar. Isso linka um pouquinho com o que nós vimos lá no Antigo Testamento. Lembra que eu falei para vocês que lá o jejum sempre estava com essa nota assim de pesar, de tristeza? É sobre isso que Jesus está falando aqui com os discípulos de João, que o interrogaram. Então vamos lá. O que nós conseguimos extrair aqui desse texto de forma prática? O jejum deve ser equilibrado. Como se trata de um momento de introspecção, de olhar para dentro, e nesse caso aqui, com certo pesar, aqui a gente já tem uma divisão. Por isso que eu botei jejum de humilhação. É um tipo de jejum, tá bom, queridos? Então, esse jejum de humilhação, ele tem esse tom de pesar. Então, ele precisa ocupar um tempo e um momento específico. Tá. Vou dar alguns exemplos práticos aqui de um jejum de humilhação, com esse tom de pesar. Por exemplo, vou pegar no Antigo Testamento, mas também que pode ser aplicado. A perda de alguém, a perda de algo, para entender algo que leve uma contrição, para alguns momentos até de decisões importantes, a gente pode colocar dentro disso aqui. Que mais? Um momento de angústia, de uma aflição. Então, ele tá sempre ligado, esse jejum de humilhação, ele está sempre ligado como eu falei, um propósito específico, lembra? Tem um motivo específico, tem uma dor específica, vamos colocar assim, ou uma causa específica. Então, eu jejuo em prol dessa causa específica, para uma resposta específica, mas ele sempre está ligado a esse ponto que eu estou falando para vocês. A um ponto de algo que incomoda, o que precisa ser rompido. Então, ele sempre está ligado a isso. Então, esse jejum, ele, como todos os outros, também, que eu vou citar depois, ele também deve ser acompanhado de orações e meditações na palavra. Vou dar outro exemplo muito bom, é Daniel. Tá? Então, Daniel, ele tem sonhos e visões ali, e ele quer entender do Senhor o que significava aqueles sonhos. Então, ele vai e começa a jejuar e buscar a presença de Deus para que ele pudesse entender. Ele começa a se humilhar, então ele tinha um propósito específico. Então, você percebe que ele vai desfalecendo. Então, é nesse tom que eu estou falando, né, de pesar nesse sentido. Então, ele vai desfalecendo até que ele alcance o objetivo de entender o que aqueles sonhos significavam. Então, ele tinha algo específico que ele estava buscando. Então, ele vai fazendo isso através de orações, através de meditações. Então, ele cita profetas contextos de profetas que ele começa a entender ali, né, através do sonho dele, ele começa a juntar tudo isso. Então, ele está buscando uma direção do Senhor e ele recebe depois essa resposta. E, para isso, ele jejua. Deve nos trazer anseio pela presença de Jesus, sendo assim, mesmo que devamos ter motivos específicos para jejuar, é somente em Jesus que teremos a resposta. Amém? O que eu quero dizer com isso aqui? Agora eu vou aplicar lá no texto. Vamos lá. E na nossa vida prática. Vai ter o casamento do seu irmão, da sua irmã, de um melhor amigo seu. Você vai fazer um jejum nesse dia? Né? Eu já vi isso, absurdo. Tem gente que, né, vai para um casamento, vai para uma festa, e chega lá e vai falar assim: ah, não, hoje eu não posso. Isso pode acontecer em alguns momentos, preste atenção. Isso pode até acontecer se anteriormente você entrou num propósito, aí você quer ir num casamento, numa festa, né, e casou, beleza. Não estou falando dessas coincidências, estou falando de forma assim, que você consegue organizar, você sabe que tem uma data lá, que tem um casamento, alguma coisa, um momento específico de alegria, aí você vai proclamar um jejum naquele dia, não tem muito sentido, consegue entender? É isso que Jesus estava querendo dizer, que o jejum também, ele é por um tempo, ele tem um tempo específico, ele tem um motivo específico, ele tem as situações específicas pelo qual você deve jejuar, porque senão, queridos, nós vamos entrar no que os fariseus entraram. Nós vamos usar o jejum como o que deve ser buscado, e não a Deus. O jejum é só um meio, como nós sempre falamos, a palavra é o meio pelo qual eu conheço a Deus, a oração é o meio pelo qual eu encontro a Deus, então é um meio. Então nós temos que ter maturidade para entender, é sobre isso que Jesus estava falando, porque olha só que confronto, que paulada. Jesus falando, olha só, não é assim não, o jejum não é um ritual,
religioso. O jejum ele tem um motivo, eles estão comigo, então agora eles estão alegres, vai ter um momento que eles vão precisar. Então, cabe a você entender. E principalmente agora eu estou falando no jejum individual. É importante a gente dividir isso. Tá? Aqui eu estou falando mais no aspecto individual, porque é o que o próprio texto está dizendo desde o início, que a gente vem construindo. É você que deve entender o momento que você deve jejuar. Existe um momento de jejuar e existe um momento de não jejuar. Esse é o ponto. Inclusive, quando o Paulo vai falar aos casados, ele fala que o jejum ele tem que ser com esse, a questão do relacionamento sexual, ele fala que tem que ser em consentimento, ou seja, o esposo tem que consentir com a esposa, né, os dois têm que consentir que vão ficar um tempo sem ter relação sexual para busca do Senhor através de jejum e oração. Então, entende? Então, as mulheres aí não podem usar isso como artimanha, né? Ou os homens, não sei, seja o que for. Ah, não, agora eu entrei no jejum, acabei de entrar no jejum, não vamos namorar, não. Vocês estão entendendo onde é o ponto aqui, que pode entrar a religiosidade e tirar o propósito do que é o verdadeiro jejum? Amém, queridos? Amém. Entendido. Glória a Deus. Vamos prosseguir mais um pouquinho, depois eu vou parar mais um pouquinho para ir para o próximo tópico. Eu quero ir um a um. Então vamos lá. Depois vai ter no final as perguntas, mas como são 3 divisões que eu fiz, e pode ser que, indo para o final, a gente perca alguma coisa, algum comentário, alguma dúvida. Por isso eu vou um a um. Vou falar mais sobre 3 tipos de jejum, vamos colocar assim. Sobre esse jejum de humilhação, que está mais ligado ao aspecto individual, e tudo que eu falei até aqui, alguém tem algo a acrescentar? Alguém tem alguma dúvida? Não, tranquilo, pastor. Tranquilo, ninguém? Posso prosseguir, Tranquilo, então? pastor, perfeito. Eu tenho uma dúvida. Manda. A minha dúvida é, por exemplo, durante um jejum, vamos supor que eu faço jejum durante o dia inteiro, eu escolho fazer durante 24 horas. Tipo judeu. É... Raiar do sol até o Hã? pôr do sol. Né? Tipo judeu fazia, Não, né? Padrão que eles tinham. eu nem sabia que judeu fazia jejum dessa forma, eu nem sabia. É, É porque eu separo um dia da semana e tento fazer, mas às vezes eu não faço o dia inteiro, não. Eu evito marcar o final, porque se eu, sei lá, combino com Deus o final e não cumpro, aí eu vou estar quebrando a palavra, né? Você não marca o final porque você está com medo de não cumprir isso. Sei lá. Então, Gabriel, olha só. É... Não, mas eu ia perguntar outra coisa. Não, Além disso, eu ia, pode falar. se eu, por exemplo, Pergunta. durante o jejum, pode fazer outra coisa além de estar em comunhão com Deus, em oração, na palavra, pode, sei lá. Hã? Desculpa, eu Eu estou não entrando na entendi, sua pastor. pergunta. Tá meio picotando. Fala de novo. Eu pelo menos estou ouvindo Então, tá picotando, mas picotando. tá. Também tá Mas fala de picotando novo. aqui o seu áudio. Eu estou achando que você está concluindo a pergunta e não, mas eu vou fala toda a pergunta e depois eu vou te responder. Não, a pergunta basicamente é: enquanto eu estou fazendo jejum, eu Uhum. posso fazer outra atividade acompanhando, sem ser oração, acompanhar a palavra, por exemplo, estudar ou adiantar outras coisas, sem ser ali do momento de comunhão? Essa é a minha dúvida. Trabalhar, você fala. Trabalho normal. Também Isso. trabalhar, adiantar alguma tarefa. Entendi. Olha só, se você tem a oportunidade de, ao fazer jejum, separar esse tempo para estar meditando, orando e buscando o Senhor, é o melhor dos cenários, amém? Inclusive, alguns têm um posicionamento radical, de falar que se você não fizer isso, você não está jejuando. Não tem esse posicionamento. E não entendo a Bíblia dessa forma, não. Tá? Então, muitos vão jejuar e vão, como eu faço, vou estar no meu trabalho, vou estar fazendo outras tarefas, outras coisas enquanto jejuo. Só que a intenção do jejum é exatamente essa também. É, de alguma forma, te deixar mais alerta. Aí, voltando naquilo que você falou, começa a definir horário sim com o Senhor. Também é importantíssimo que você defina o tempo que você vai começar, o tempo que você vai terminar. Então, assim, não é a quantidade de jejum que você vai fazer. Se você falar,
O que você consegue? Eu consigo não tomar café da manhã e não almoçar e almoçar 2 horas da tarde. Estipule esse horário e cumpra esse horário. Não é o tempo que eu vou ficar, é a quantidade que você se propõe. Então, isso é importante, que você se proponha um tempo e cumpra esse tempo. Porque jejum, como nós vamos ver, ele tem a ver com disciplina, ele tem a ver com controle de impulso. Então, essa parte, Gabriel, você precisa fazer. Se você não faz assim, não é o ideal. O ideal é que você coloque um horário que você vai entregar o seu jejum e você vá até ali. Passei mal, não estou me sentindo bem, não é por impulso. Cara, a gente tem entendimento de Cristo e da graça. Então, se por algum motivo eu passei mal, eu preciso me alimentar, não há problema nenhum alimentar. Quebrei o jejum, quebrou. Você vai entregar antes e falar, Senhor, passando mal, Pai, estou aqui, então estou entregando o jejum. Amém? Respondida a Amém. pergunta? Outra pergunta que eu tenho para fazer é o que acontece quando a gente quebra o jejum por acidente? A gente, sei lá, come e esquece. Aconteceu comigo Perdão a algumas Deus, vezes. pede perdão a Deus ali e continua. Isso que acontece. Entendi. Senhor, vacilei, dei mole aqui. Mas sem querer, não estava tão ligado aqui e comi. Mas quero continuar aqui, no jejum. E toco o barco. Amém? Vamos Amém. lá. Alguém mais tem alguma pergunta sobre essa primeira parte? Então, Paz, vamos lá. irmãos, boa noite. Boa noite, paz. Eu não estou conseguindo levantar a mãozinha aqui, então eu vou abrir meu microfone assim de repente. Vai lá. Não é só uma sugestão para o Gabriel, né? Ele que não tem o hábito, mas ele gostaria de alcançar o objetivo de fazer um jejum de 24 horas. É interessante, Gabriel, você começar com menos horas. Corta uma refeição só, aí daqui a semana que vem você vai 2 refeições, um mês, né? Até o seu organismo acostumar, porque ele vai acostumar. Às vezes, de repente, você não está acostumado a ficar tantas horas sem comer, vai passar mal mesmo. Começa em poucas horas, uma refeição só, e aí você vai evoluindo, vai conseguindo depois alcançar o seu objetivo. Eu comecei Eu já, assim, né? eu já consegui fazer jejum de me abster de alimento por 24 horas, mas é porque eu fico fazendo outras coisas, né? Aí, tipo, distrai. Aí não é o bacana, né? O Eu bacana é dar mais falei, focado. É não é o isso melhor. mesmo. Gabriel, não é o melhor. Se for possível, ficar o dia inteiro, que é praticamente possível para qualquer pessoa que trabalha, né? Enfim, ou que não tem essa disponibilidade, você fala assim, não é o ideal. Posso falar que não é o ideal, mas não é que é menos poderoso ou tem menos valia. A questão de jejum, a gente vai entrar nisso aí, tá? Deixa eu prosseguir que a gente vai entrar nisso aí. Principalmente agora. Aqui acho que a gente vai entrar nisso aí que você está falando. Tá? Porque eu sei que isso é uma dúvida de muitos. Né? Será que está valendo a pena? Porque parece que eu estou envolvido com tanta coisa e, ao mesmo tempo, o que está tendo proveito nisso? Então, a gente vai entrar aqui, jejum e batalha espiritual. Amém? Vamos prosseguir. Esse episódio aqui, esse texto, esse trecho, é tirado daquela passagem onde os discípulos de Jesus tentam expulsar o demônio que estava possuindo uma criança e eles não conseguem. Aí Jesus vai lá e expulsa esse demônio. E aí, no particular, os discípulos perguntam para Jesus, por que nós não conseguimos expulsar? O que aconteceu? Aí a resposta de Jesus é essa. Porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível. Mas essa espécie, essa casta, algumas versões vêm, só sai pela oração e pelo jejum. Queridos, vamos lá. O próximo slide aqui, quero que vocês ouçam com atenção. Né? Ele pode ser um pouco, colocar polêmico, mas nós precisamos ter essa compreensão, esse entendimento, que há muito mais profundidade aqui do que só essa classificação. Então vamos a ele. O verso 21, mas essa espécie só sai pela oração e pelo jejum, ou versículo 21, ou pelo menos essa frase pelo jejum, não está nos manuscritos mais antigos. Então, em algumas Bíblias, vocês vão ver ele entre colchetes. Existem alguns outros textos também na Bíblia que estão entre colchetes. O que é isso? É porque não estão nos manuscritos mais antigos.
Tá? Então, quando há essa... Lembra que eu falei para vocês, por isso que eu comecei lá no início falando sobre a Bíblia, que pode haver algumas incongruências, mas são tão mínimas, tão pequenas, que não abalam em nada a confiabilidade e a autoridade da Bíblia. Essas são algumas. Tá? Então, quando você vê isso na sua Bíblia, lá, aquele colchetezinho, é porque em algum ponto ali daquele texto existe isso, principalmente quando é nesse caso, né, manuscritos mais antigos que não tem aquela parte do texto, e aí encontra-se em outros essa parte do texto. Então, eles colocam ali, algumas versões, eles nem mencionam o texto, a Bíblia de Jerusalém, assim, ela bota o verso 21, mas nem coloca ele, algumas tiram pelo jejum, mas há essa ressalva, amém? Em relação a esse texto. Mas isso aqui não é um problema para a gente. Na verdade, vai ser uma solução para o nosso entendimento aqui desse texto e da aplicação desse texto. Amém? Por quê? Para que nós não coloquemos no jejum o poder. E por isso, para mim, isso, queridos, visão minha, Carlos falando aqui, tá? Dentro de um texto como esse, onde nós temos essa possibilidade de um manuscrito mais antigo que não tem, e outros que têm, você tem a possibilidade, amém? De falar e optar, que é o meu caso, de crer que realmente, lendo todo o contexto do texto, essa aplicação aqui, que é pelo jejum, principalmente quando eu falo jejum, oração até, mas principalmente jejum, não está totalmente concordando com o texto. Mas se a gente for um pouquinho mais profundo, eu até consigo entender nesse aspecto que eu vou abordar aqui. Não que o jejum me dá poder para expulsar demônios, porque esse é o meu problema em ir nessa linha. Porque se eu creio nisso, de alguma forma eu vou aí eu vou embater o que a própria palavra diz, né? Vou no embate aí, que é no nome de Jesus, a autoridade de Jesus em nós. E isso causa um grande problema para muitos, porque muitos começam a confiar no jejum como a arma para expulsar os demônios. Então, aí tem um perigo, e nós precisamos estar atentos a isso. Mas o que eu até acredito pela soberania de Deus, essa parte que é uma parte que pode não ter sido escrita, que hipótese, tá bom, queridos? Por isso que está lá entre colchetes também, então nós vamos ter essa maturidade, é que, de fato, ele está falando no sentido que eu vou abordar aqui agora, que o jejum é, sim, para causar uma guerra interna. Então, essa guerra interna, o produto dessa guerra interna, da oração e do jejum, que trabalha em você, que te dá a autoridade que vem de Cristo, ou seja, te dá proximidade, intimidade com Cristo Jesus, e isso te dá a autoridade que é dele. Então, é pelo nome de Jesus que nós expulsamos. É exatamente o que a gente vem falando. O jejum, a oração, é uma prática para me aproximar de Jesus Cristo, me parecer com ele, ter mais intimidade com ele. Automaticamente, se eu tenho isso, mais a autoridade dele habita em mim. Mais fé, como Jesus diz lá em cima, que fé, o ponto ali foi fé. Amém? Então, o jejum é para causar uma guerra interna, carne e espírito. E lembrando aqui que esse carne e espírito, lá em Gálatas capítulo 5, vai falar que é espírito com E maiúsculo, é espírito de Deus. Então, é espírito de Deus que habita no crente, luta contra a carne dele. É o próprio espírito lutando. E aí, o espírito lutando contra a sua carne, ele vai ministrar o seu espírito, com E minúsculo. E você vai passar a viver uma vida no espírito, com E minúsculo, o seu espírito, em comunhão com o Espírito de Deus, com I maiúsculo, sujeitando a sua alma, sujeitando a sua carne. Amém? Amém. Talvez tenha parecido um pouco confuso, não sei se ficou bem explicado, porque tem essa interrogação nesse texto, como eu coloquei para vocês, aí cabe também uma percepção, mas para mim o que fica muito claro, né, analisando toda a palavra, que nós em nenhum momento, mesmo que você considere esse texto, você deve considerar o jejum como uma ferramenta de guerra interna, de proximidade de Deus, para que então a autoridade de Cristo em você possa se manifestar e essa casta de demônios, ou alguns tipos de demônios, vamos colocar ali, resistentes, possam sair. Só nesse sentido que a gente pode considerar. Não colocando no jejum, não colocando poder no jejum de ter essa libertação porque você jejua simplesmente, entende? Então a gente precisa distinguir isso aí.
Isso é importante que todos entendam. Alguém tem alguma dúvida, tem alguma colocação para fazer aqui? Não, pastor, eu acho que é só para dizer que é como o senhor está falando, né? A questão, por isso que a gente nunca pode pegar o texto fora de contexto, né? Jesus está claramente falando sobre fé, né? Porque o questionamento vem primeiro. Senhor, por que que nós não conseguimos expulsar? Aí a resposta do Senhor foi o quê? Tiveram pouca fé, né? Então, o problema é interno do ser humano, não do poder de Deus, né? A questão é o canal aí, é o homem que está com dificuldade. Então, Sim. como o senhor apresentou aí, né? É claramente o jejum como uma ferramenta para que eu possa estar mais conectado com o Espírito Santo, né? Ou seja, né, a gente poderia resumir que o jejum é uma ferramenta para te sensibilizar mais, né? Você enfraquece a carne para ficar mais ligadinho, né? Mais conectado com o Espírito Santo, mais atento, né? Para aumentar sua percepção, sua sensibilidade espiritual mesmo, né? Sim. E aí é uma ferramenta poderosa nesse sentido, porque eu estou literalmente subjugando a minha carne. Num Amém. ato físico, né? Num ato físico mesmo ali de você, né, abnegar a sua carne, uma das coisas que a carne mais gosta que é se alimentar, né? Então, Sim. acho que é bem claro, pegando o contexto, né? Porque não é o texto solto, ele é seguido, ele é o complemento da primeira parte, que é a falta de fé. Perfeito. Isso aí. É o que nós até vamos ver aqui, ó. Amém? O jejum é para causar uma guerra interna, carne e espírito. Texto que eu falei para vocês, Gálatas 5:17. Onde o nosso espírito estará mais sensível. Amém? A quem? Ao Espírito Santo de Deus, o Espírito com E minúsculo, ao Espírito de Deus com E maiúsculo, que habita no seu espírito. É nesse lugar que o Espírito Santo habita. É no seu espírito, é lá que ele ministra, é lá que ele atua. E a partir dessa atuação, vai haver uma atuação na sua alma e na sua carne. Amém? O jejum é para nos disciplinar a dominar nossos impulsos. Por isso ele é tão eficaz em silenciar a alma. É isso aí. Porque é uma prática que domina esse impulso. Eu quero, eu vou lá e faço. E nós bem sabemos que um fruto do Espírito é o domínio próprio. Então ele nos disciplina a não ceder aos nossos impulsos e às nossas vontades. É isso que gera essa sensibilidade. Então você está fazendo algo prático na sua carne e na sua alma, para que então seu espírito ele fique ali alerta, ele fique desperto, o seu espírito, porque o Espírito de Deus sempre está. Essa que é o problema, você achar que o seu jejum está movendo Deus, entendeu? Movendo o Espírito de Deus. O Espírito de Deus está sempre ali atuando de forma poderosa. É o contrário, é o Espírito minúsculo aí, com E minúsculo, amém? O jejum é para o Espírito com E minúsculo, é isso que você precisa entender. Não é para o Espírito com E maiúsculo, é para o Espírito com E minúsculo. É para o seu Espírito com E minúsculo ele ficar mais sensível ao Espírito Santo que habita em você. Aí que é o ponto. É para te disciplinar os seus impulsos. Se você consegue disciplinar os seus impulsos e desejos de comer, fica mais fácil você disciplinar os seus impulsos em outras áreas também. Então é hábito. É uma mudança de hábito. Amém? E uma mudança de hábito gera uma mudança de posicionamento, gera uma mudança de atitude. Então a autoridade que possuímos não vem de uma prática espiritual, mas sim da fé. Esse é o ponto. Eu não jejuo para ter uma autoridade maior. Eu jejuo para que eu possa ser mortificado, para que eu possa ter maior comunhão com o Espírito Santo, que vai me revelar Cristo, que vai formar Cristo em mim. Então, por isso, eu vou ter mais autoridade e vou ter mais fé. O ponto é esse. Foi o que Renato perfeitamente falou, por isso eu usei o texto aqui. A chave do texto não é ali naquele ponto o jejum em si, é a fé. Por que eles não expulsaram? Não foi porque não estavam jejuando. A resposta de Jesus é porque a fé de vocês é pequena. Essa é a resposta. Não expulsaram porque a fé deles era pequena. E aí ele complementa, se a fé for do tamanho de um grão de mostarda, coisas muito maiores vocês vão poder fazer. Tudo está ligado à fé. Amém? Amém, meus amados? Amém. Tranquilo essa parte aqui? Podemos prosseguir? Tranquilo aqui, entender? Batalha espiritual com jejum?
Então, nas quarta-feiras, né, nós estamos aí direcionados a jejuarmos. E outros dias também, líderes de ministério, talvez alguns aqui que não são líderes, né, que talvez não estão inseridos, mas que você pode fazer parte, há um movimento da igreja para isso, tá, de jejum, praticamente todos os dias. Você pode escolher um dia desse, e principalmente ligado à sala de oração, se você não lidera, mas se está numa sala de oração, você pode ter certeza que naquele dia, por exemplo, nós temos segunda sobre os ministérios, né, então você pode se envolver nisso aí, e fazer um jejum específico, para que o Senhor abençoe os ministérios, a liderança, e se juntar, amém? Nós ali estamos convocados e estamos unidos nesse jejum, mas todos podem participar. Essa seria uma forma interessante. Você que participa de uma sala de oração, pegar a sala de oração daquele dia e fazer um jejum específico também, com todos que estão ali. Como nas quartas-feiras. Então, por que nós estamos jejuando? Nós vamos jejuar porque aí é por causa do nosso jejum que Deus vai... Não, Deus não vai fazer mais por causa do nosso jejum. Deus vai fazer mais em nós por causa do nosso jejum. E por isso ele vai poder fazer mais através de nós. Então, esse é o ponto. É porque ele está nos mudando, nos transformando pelo que nós estamos entregando a ele, esse jejum, então ele vai poder fazer mais através de nós. Amém? Nós não vamos ser esse impedimento. A carne ela vai estar sendo mortificada. Com o entendimento certo. Então, esse foi o segundo, nós falamos lá. Lembra primeiro, jejum mais ligado à humilhação, ele está mais ligado ao aspecto individual. Aqui eu falei jejum, essa questão de batalha espiritual. E agora a gente chega no jejum e intimidade, que talvez seja o foco da nossa aula, está aqui no final. Vamos aos textos aqui, de Atos 13, 2 e 3. Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo. Uau! Você tem que dar um glória a Deus aí onde você está. Aí em casa, na sala, chamar alguém para dar glória a Deus com você, que não está assistindo a aula, porque isso aqui é poderoso demais. Disse o Espírito Santo, separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, aí está falando dos líderes da igreja ali, e puseram-lhe as mãos e os enviaram. Amém? Então, no contexto de adoração ao Senhor, de comunidade, de unidade, aqueles irmãos estavam adorando ao Senhor e jejuando, o Espírito Santo fala, separa Barnabé e Saulo, envia para a obra missionária, depois eles voltam a orar e jejuar para impor as mãos sobre eles e os enviar. Existe um jejum, eu estou falando aqui de outro jejum, onde o tom não é o pesar. Lembra lá do primeiro, que o próprio Jesus fala, quando eu não estiver aqui, eles vão ter que jejuar, porque eu não vou estar aqui, eles vão estar tristes. Esse jejum aqui ele tem um tom diferente, é o que você vai ver na igreja primitiva. Ele não tem esse tom de tristeza, vamos colocar assim. O tom dele aqui é de fome. É interessante isso. É um jejum, mas o tom dele é de fome em conhecer a vontade de Deus. Então aquela igreja ela estava orando e jejuando e adorando o Senhor. Então você não consegue imaginar nesse ambiente tristeza. Você consegue ver devoção, você consegue ver adoração, rendição, entrega. Então, eles estão ali nesse momento, em unidade, juntos, com fome de Deus, buscando conhecer qual é a vontade de Deus. Nesse jejum, a conversa é tão boa que se alimentar seria uma distração. Quem já entrou numa conversa assim, que está tão gostosa com alguém, que por mais que tenha ali, talvez, comida, alimento, quase que é uma distração, quase que é um pecado você parar lá e comer, porque está tão bom aquilo. Então, esse jejum de intimidade, esse aqui, que a gente vai ver ali, principalmente a partir de, em Atos, principalmente na igreja primitiva, que são os principais relatos ali, é esse tipo de jejum, os irmãos em unidade, buscando o Senhor, para ouvir o Senhor, para ter direção de Deus. Por isso, eu diferenciei aqui. Naquele primeiro, a gente vê um aspecto muito mais individual, por isso que Jesus está falando. Quando você fizer, quando ele fala da oração, ele fala, faz no secreto do seu quarto, não faz para ninguém ver, porque seu pai vai te recompensar. E ele segue o mesmo padrão do jejum. Ele está falando, você não deixa ninguém ver, ou seja, ele está falando de um aspecto muito mais individual, uma busca pessoal. Esse aí também não deixa ninguém perceber, é para você. Esse aqui, ele tem um aspecto coletivo, que é o que acontecia aqui nessa igreja. Era sempre o jejum coletivo. Lá, como eles não tinham tecnologia, era sempre quando eles se juntavam. Então, eles se juntavam nesse momento de junção do culto ao Senhor, é um momento de culto, de adoração, de oração, de jejum, tudo ali junto. Então, hoje nós temos, pelas questões também de trabalho e tantas outras coisas, mas que não nos impede, porque o Espírito ele não está limitado a um local. O Espírito, ele está em nós. Então, mesmo
em lugares e trabalhos diferentes, nós estamos conectados, como nós estamos fazendo agora, estamos conectados pelo Espírito. Então, há uma convocação para o corpo, para a igreja, para que jejue, esse jejum de busca de intimidade, de entender a direção, de entender o que Deus quer fazer através de nós, amém? E esse jejum é poderoso, porque ele promove unidade na igreja. Então, eles nos conectam uns aos outros, por nos fazer mais sensíveis ao Espírito. Presta atenção. Aí entra um pouco até naquelas batalha espiritual doida que não é bíblica, né? Que não sei quem já ouviu isso, de espírito humano que se conecta com o espírito humano, e gente que vai com o espírito humano na casa de outra pessoa, que é satanista, que consegue fazer com o espírito dele vá na casa de outra pessoa e atormente. Tem um monte de crente preocupado com isso e essas loucuras aí. Não vou falar os autores aí, mas é muito louco. Muita loucura. Presta atenção, seu espírito não tem essa capacidade. Você pode falar comigo, Ezequiel, né, que vai ter alguns relatos ali que ele fala que o espírito ele foi levado. Aquilo ali foi uma visão e foi levado por Deus, então o espírito de Deus ministrando. Mas ninguém tem esse poder de fazer seu espírito ir em algum lugar, nada disso aí. Por que eu quero falar isso aqui? O que isso tem a ver com o que eu quero dizer aqui? Olha que poderoso. O meu espírito humano, o meu espírito com E minúsculo, não pode se conectar com o espírito do Renato, com nenhum dos irmãos que estão aqui. Não há essa possibilidade. Mas porque todos nós temos o Espírito Santo, ele pode nos conectar. Então, nossos espíritos também estão conectados através do Espírito Santo. Somos um só corpo, uma só igreja. Amém? Então, quando nós convocamos um jejum coletivo para o corpo, para a igreja. Quando nós fazemos isso, isso é poderosíssimo. Amém? O jejum, a oração, onde nós convocamos a igreja com um propósito específico, para algo específico, é poderoso, porque é o Espírito de Deus conectando a todos nós num só propósito, numa só unidade. E nós vimos tantas coisas poderosas que aconteceram naquela igreja, que acontece na nossa igreja, que irá acontecer nas igrejas que entendem isso, essa unidade de busca juntos, coletiva, jejum coletivo, oração, que não precisa estar num mesmo ambiente, mas precisa estar no mesmo propósito. Amém? Por isso que poderoso nós termos cada dia da semana uma oração com um propósito, não orando de forma aleatória, não orando uma coisa, todos oram por um mesmo propósito. Aí no outro dia é um mesmo propósito, por mais que possa ter outras orações ali, mas é um mesmo propósito, você sabe qual é o propósito. Então isso nos une, isso causa uma unidade no corpo, e a unidade do corpo de Cristo é o liberar do seu fluir de forma mais poderosa. Quanto maior for a unidade do corpo, melhor o corpo funciona. Quanto mais ajustado o corpo estiver, mais o cabeça vai dar o comando, e o cabeça é Cristo, e mais nós vamos entender, e mais nós vamos executar de forma excelente aquilo que ele tem nos proposto. Amém? Esse jejum é coletivo e promove a unidade, pois são famintos de um único alimento. É isso aí, conhecer a vontade de Deus. E terminamos agora, meus amados. Amém. Muito Glória a bom. Dúvidas, colaborações, por favor. Cri. Alguém quer colaborar? As dúvidas que eu tinha, eu já tirei, né? Você já falou. E aí você já respondeu algumas coisas que eu tinha na aula. A aula foi. Amém, então. Glória a Deus. Amém, pastor. Glória a Deus. Simples, mas profundo. Ficou bem claro. Tranquilo. Amém? Glória a Deus. Mais alguém? Uma dúvida, quer colaborar com a aula? Não tem nada no chat, não, né? Não? Acho que não. Não tem, não. Amém. Eu posso, né, completar enquanto o pessoal vai pensando aí nas perguntas? Tá. Não, acho que como o Vinícius falou, a aula foi muito clara, e principalmente no ponto de desmistificar, né? Assim, não é algo místico, né?
e que, infelizmente, muitas igrejas mistificam isso. E essa não é a questão. A gente vê claramente que o jejum é uma ferramenta, tanto individual como em corpo, né, que foi o último exemplo que o senhor passou, para a gente realmente se submeter ao Espírito Santo. Porque é isso, a luta carne e espírito está sempre aí, vai ficar sempre, né? E a questão não é necessariamente a questão do pecado, né? Nem é, às vezes está tudo bem, né? Assim, é, naquele sentido de que, né, a gente não está pecando propositalmente, né? Sim. Enfim, mas no sentido de que, vamos dizer assim, está tudo bem e tal, mas que, pô, eu quero fazer algo a mais porque precisa de um algo a mais, né? Precisa de uma profundidade maior em certos momentos da vida, né? Há Sim. tempo para todas as coisas, então há momentos que exigem um esforço maior da nossa parte, no sentido de que eu preciso eu preciso estar mais ligado com Deus e Ele colocou para a gente uma ferramenta poderosa que é o jejum, Sim. né? Para a gente eu até anotei aqui na hora que o senhor estava falando, subjugar a nossa carne ao espírito, ou seria o jejum seria uma ferramenta para limpar a nossa comunicação com o espírito, para essa Mas, comunicação ficar mais limpa, mais fácil, né, mais fluida. Porque aquilo, no dia a dia, na correria, você fazendo as coisas, vivendo aqui as coisas terrenas, às vezes essa comunicação ela fica com ruído, né, ela fica com mais interferências, né? Então, você separar um momento onde você, calma aí, deixa eu estar mais atento, é como se eu tivesse é, consertando a antena para a antena ficar melhor posicionada para receber um sinal melhor, mais limpo. Então, você vê que não é místico, mas é uma ferramenta que ela realmente é poderosa para esse sentido. Se eu estou com minha comunicação, o meu espírito tem uma comunicação melhor com o espírito, naturalmente ele vai me usar mais, né? Eu vou estar mais sensível àquilo que eu preciso fazer, enfim, né? Para ser direcionado pelo próprio espírito, né? Então, faz todo sentido isso, né? Essa ferramenta ter esse propósito, né? Aqui, pastor, tem uma pergunta da Eliane no chat. eu vi aqui, vou ler aqui, né? A paz, irmãos, paz, Eliane, tudo bem, minha querida? Só para ficar claro para mim, a quantidade de horas não interfere na importância do meu jejum, não interfere, mas, claro, tudo com entendimento, né? Uma refeição, duas, né? Não pode ser... Porque aí, como eu falo, não tem propósito nenhum, falar que estou fazendo jejum e simplesmente, vamos lá, não tenho o hábito de tomar café. Eu deixo de tomar café e 10 horas lá da manhã eu tomo café. Aí não sei, cada um tem que ter essa avaliação. Talvez para algum isso seja assim, mas aí você tem que fazer essa avaliação. Mas não é a quantidade de horas, isso com certeza. Tá? Primeira pergunta: posso trabalhar, estudar durante o período do jejum? Sim, pode. É o que acontece com a maioria. Ideal, se você, muitas vezes nós temos uma folga, né, na nossa semana, ou um período de férias, como é bom se você puder conciliar isso, aproveitar, como o próprio Jesus falou, entendendo os tempos, né? Se você tem um tempo, tem uma oportunidade na sua semana, ou no seu mês, né? Você dedica um dia do mês, no sábado do mês, também aí seria fazer da forma certa, né? Se você não trabalha o sábado, você fala, não, esse sábado eu vou tirar para fazer jejum, eu vou ficar o dia inteiro lendo, estudando a palavra, buscando o Senhor, excelente. Ah, mas isso impede que eu faça quando eu estou trabalhando? Não, de jeito nenhum. Pelo contrário, ajuda muito. No meu entendimento, ajuda muito. Porque, como o Renato falou, você vai estar mais atento. Mesmo que ali trabalhando com outras atividades, o condicionamento de estar fazendo jejum vai fazer com que você esteja mais atento, você esteja mais ligado. Então, pode. Qual seria o passo a passo ideal de um jejum que agrada a Deus? Então, o jejum que agrada a Deus é o jejum que busca a sua presença, que busca conhecer a sua vontade, como eu falei, que busca entender o momento. Então, como eu falei, existe um momento que eu estou num conflito interno e eu preciso jejuar para buscar a Deus e entender. Foi aquele primeiro que eu falei. Então, isso agrada a Deus? Se eu faço de forma sincera, agrada, porque eu estou demonstrando que eu confio nele. Eu estou demonstrando que eu estou jejuando porque o que ele tem para me falar é importante, que eu estou esperando nele. Ponto.
No contexto de batalha espiritual, entendendo que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, que existem dominadores que intentam contra a nossa vida, contra a igreja. Também, por quê? Porque se eu, na minha batalha espiritual de jejum, estou sendo transformado pelo Espírito Santo, eu sou um cristão melhor. E sendo um cristão melhor, sendo um cristão que estampa Cristo, eu combato diretamente os poderes das trevas. Eu sou uma bênção na minha igreja. Então não é por causa do jejum, é pelo que eu estou me tornando, a autoridade que está sendo investida em mim, por eu pertencer a um corpo, todos são beneficiados. Então agrada a Deus. No último contexto, que seria o coletivo que eu falei, também agrada a Deus, porque é uma igreja buscando em jejum com um propósito só para cumprir a vontade dele. Então, mesmo que, como eu fiz, eu dividi em 3 tipos, no final a gente volta para um ponto, né? Um ponto central. Eu estou fazendo pelo motivo certo, e o motivo certo está em Cristo. Está nele mesmo, em Deus. Se eu estou fazendo assim, tá beleza. Amém? Respondido aí, minha irmã? Fala comigo, abre o seu microfone, se quiser. Sim, sim, perfeito. Nesse contexto, por exemplo, no seu trabalho, aí eu vou até dar uma aplicação muito interessante. Todo de jejum, você está no seu trabalho, lá no seu trabalho você é pago para quê? Quem pode me responder? Para trabalhar, Tá, isso aí. Aí você vai lá abrir a Bíblia no meio do seu trabalho e vai orar, e se alguém, seu chefe, for te perguntar, você fala, não, porque eu tô fazendo jejum hoje. Você não vai agradar a Deus, meu irmão. Você está indo contra a Bíblia. Amém? Então é esse tipo de coisa que a gente não pode cair. Ah, estou trabalhando? Estou orando em espírito, eu estou buscando ao Senhor. Se eu tenho intervalo na hora do meu almoço, eu vou lá e vou orar. Então aí você está agradando a Deus. Eu vou ler a palavra, vou estar buscando, aí eu vou estar agradando a Deus. Fala, Érica. Paz, boa noite. Boa noite a todos, desculpa. Estava com saudade já de participar das aulas falando, né? Passei um tempo em viagem, mas glória a Deus que já voltamos, foi bem Que essa bom. tudo bem. Mas que aula poderosa da parte de Deus, abençoada. Esclareceu muitas dúvidas mesmo, né? Que nós às vezes temos assim. E como é precioso esse momento, né? Realmente a gente aprender cada vez mais com o Senhor, né? Deus tem usado a vida dos pastores aí, então isso tem sido bênção para nossas vidas. A questão também é várias perguntas, mas assim, já foi esclarecida bastante através do que tudo que o pastor falou aí. É sobre a questão também do horário de jejum. Tem Uhum. pessoas que falam que não é válido o horário se você começa à noite, vamos supor, meia-noite, não é válido. Eu já vi comentários de pessoas que não é válido, você precisa fazer o horário que você está ali acordado, que você precisa estar ali se dedicando ao Senhor, tirando esse momento para o Senhor. Porque eu tenho esse costume, às vezes, de tirar um período assim, eu já começo meia-noite até meio-dia, é algo assim que eu costumo fazer. Então, eu queria que o pastor me tirasse essa dúvida. Ótimo. Então, do momento que você se propôs até o momento que você termina, decidiu terminar, com certeza, seu sono é para o Senhor, você está dedicando ele ao Senhor, amém? E você, claro, que aí vamos lá. Volta de novo, irmã, naquilo que eu falei. A pessoa ela tem que ter consciência, principalmente consciência espiritual. Ah, vou comer, jantei a feijoada 10 horas da noite, meia-noite eu entrei de jejum e 6 horas da manhã eu tô ali tomando um cafezão, ovo e bacon. Poxa, não é jejum, né? Então, Uhum. assim, ela dormiu provavelmente mal, rolando, não teve nem revelação, nem sonho espiritual, duvido que ela teve. Agora, totalmente válido. Mas, como você falou, você está ali, começou a meia-noite e já está em comunhão com o Senhor e dormindo, o Senhor está com você, o Espírito Santo está ali agindo, operando em você, ele não dorme, só você que dorme e descansa nele, e depois você prossegue o seu dia, né? Maravilhoso. Isso aí é religiosidade, quem fala isso é religioso. Porque a gente já, igual o pastor falou, a gente já tem que estar com esse intuito, né? Nosso coração, estou fazendo, né, um propósito com ser um jejum para abster minha carne, para ter mais intimidade com Deus, para buscar mais de Deus, porque eu preciso mais dele, preciso, né? Então, a gente tem que estar com esse entendimento, né? A gente está fazendo um jejum, então, como o pastor falou, não estou preocupada porque eu tenho que comer muito, porque eu vou ficar um tempo, né, um tempo bom sem alimentar, não. Eu costumo até tirar, assim, comer uma comida bem leve,
E É o para dormir ideal. bem, dormir bem, e até mesmo se o Senhor me despertar pela madrugada também. É Então, isso aí. assim, eu fico, assim, atenta a isso, quando eu tiro esse propósito em jejum. E sobre a questão também que a irmã falou sobre trabalho, no serviço, às vezes eu estou trabalhando, o que que eu faço? Eu vou para o banheiro, né, eu costumo dar horário, vou lá para o banheiro, onde ninguém está vendo, eu vou lá e entrego o meu jejum. E é Amém. igual, né, o irmão Gabriel falou, a irmã também Irene falou, às vezes a gente está trabalhando, né, a gente precisa trabalhar, mas jamais a gente pode deixar de ter esse propósito com o Senhor. Não, eu não vou jejuar porque vai ser correria, eu peço sempre para o Senhor, para me estar ligada. Eu fico sempre ligada com o Senhor ali, no louvor, na palavra, meu coração voltado para Ele, para não perder esse foco. Por mais que não esteja ali o tempo todo na Bíblia. Quando eu estou em casa, aí eu já tiro aquele momento com o Senhor da manhã, pelo menos umas 2 horas, em buscar o Senhor, em estar Amém. ali realmente concentrada nisso. Então, Amém. assim, essa dúvida. E outra dúvida também, pastor, é questão de Uhum. propósito. Uhum. Num propósito, você também pode jejuar? Pode. Porque, na Pode, né? verdade, entra um pouco no que eu falei. Na verdade, todo jejum ele tem que ter um propósito. Ah, Entende? sim. O É jejum ele porque eu já tem que ter um costumo propósito. aham. Eu costumo fazer propósito também, Uhum. sobre algo, assim, sobre questão de alguma coisa que eu tenho peço para o Senhor, Ah, assim, entendi. não só Aham. espiritualmente, vamos supor, Uhum. por cura, por Uhum. libertação, eu faço Uhum. propósito. Eu costumo, colocar nesse propósito o jejum. Eu retiro Uhum. algumas alimentações também, Uhum. algumas coisas, tipo assim, Instagram, televisão, aí esse é o tipo de Entendi. propósito que às vezes eu faço assim, então eu costumo colocar o jejum. Aí eu falei, eu fiquei nessa dúvida, eu vou perguntar porque, se tem a ver também, se eu posso continuar nesse propósito que eu faço, assim, de colocar o jejum também. Eu coloco só um período, não coloco ele Uhum. assim, vamos supor, eu coloco 3 horas só nesse Entendi. propósito, 3 horas de jejum, entendeu? Entendi. Então pode também, né, não Vamos é dividir. Deixa eu explicar melhor isso aí, né? Primeiro, todo jejum ele tem que ter um propósito, no sentido, ele tem que ter um motivo. Eu estou jejuando por quê? Você tem que identificar isso, ponto. Aí o que você me falou foi sobre um propósito, o propósito no sentido de eu me isentar de Instagram, ou me isentar de açúcar, ou de trigo. Então, assim, jejum, ele está ligado a alimento, ponto. Então, sim. jejum é alimento. Então, pode ser abstinência total de alimento, e pode ser abstinência parcial, também é jejum. Por exemplo, se eu vou Ah, me sim. abster durante o dia todo de açúcar, uma semana de Uhum. açúcar, uma semana. Então, jejum sempre está ligado à comida. Ah, Propósito sim. está ligado a outras coisas, que você pode conciliar também, sem problema nenhum. Estou fazendo um jejum de abstinência total de comida, ou de abstinência de açúcar, de trigo, e mais um propósito de não entrar no Instagram essa semana. Perfeito. Sim. Aí, para tudo isso tem que ter um motivo. Sempre você está colocando um motivo ali diante do Senhor. O motivo ele tem que ter. Né? Eu tenho um motivo para qual eu estou fazendo. Como você falou, para salvação, para libertação. Você tem um motivo para isso. Estou orando com a igreja em prol disso, estou orando por algo individual, um clamor, enfim. Você vai Uhum. identificar isso e vai fazer esse jejum. Ah, sim. Ah, tá. Era essa dúvida que eu tinha sobre essa questão também. Então já foi esclarecida minhas dúvidas e glória a Deus por essa aula abençoada aí. Amém. Amém. Amém, queridos. Mais alguém? Tem alguma dúvida, alguma pergunta? Tem algo a acrescentar? Amém, pastor. Eu acho interessante assim, né? Às vezes muita gente romantiza, né? Dizendo que, não, quando é jejum de verdade, a gente não passa fome. Hum, E, na minha opinião, isso é um mito, né? Porque, assim, muitas vezes a gente está ali num período mais prolongado de jejum e é guerra. É guerra, porque a nossa carne não quer que a gente esteja mais sensível ao Espírito Santo. E muitas das vezes fala assim: nossa, hoje eu fiz um jejum e a guerra, nossa, veio muita batalha. Cara, eu acredito que as batalhas são mais internas do que externas, sabe? Então, assim, eu não descarto, como posso dizer assim, uma opressão. Mas ali Paulo já falava, né? A nossa carne, o nosso espírito tá militando ali, entendeu? E sim. eu me lembro muito no jejum, sempre me lembro, cara, de Salmo 51, aonde o salmista fala: por que está aflita minha alma? Porque se perturbas dentro de mim, sabe? O jejum em si é uma grande ferramenta para a gente verdadeiramente calar a boca da nossa alma, porque a bichinha sabe pregar.
ela sabe pregar pra gente, tenta desanimar a gente, quer usar até, às vezes até a palavra para, sabe? E é verdadeiramente assim, é uma estratégia de Deus para que a gente coloque a nossa alma no lugar, dê autoridade para que o Espírito governe a gente. Uhum. Só mais acrescentar isso mesmo. O pessoal fala Amém. muito de batalha e tal, que diz que a batalha é mais interna, é a nossa carne, nosso, né, ali militando, é mais interna do que externa. É isso aí. É isso aí. Perfeito. Mas quem? Tô vendo que tem outras pessoas na fila, né? Vamos lá, pode ir falando, gente. Pastor, Paz. paz, Alane, querido. né? Isso. Paz, querido. Queria comentar um pouquinho sobre essa prática de jejum intermitente, que agora ficou bastante popularizado nesses últimos anos, por Sim. questões de estética, mas também saúde, né? Sim. Você acredita que precisa haver uma diferenciação entre jejum intermitente com foco na saúde para o jejum espiritual? Ou a própria prática do jejum já pode ser considerado, né, tanto para um benefício da saúde, também para atender às demandas espirituais? Eu te pergunto porque eu, praticando o intermitente, às vezes eu ficava com esse pensamento assim, se eu fizer o jejum em prol do espiritual, tem que ser algo diferente do intermitente. Então eu às vezes, botava algo mais difícil para o espiritual do que para o intermitente. Então, o intermitente eu fazia de uma forma, com determinadas horas, mas o espiritual eu dobrava assim o desafio, ou tirava coisas muito mais pesadas, tipo o açúcar, que realmente assim é o pior de todos, né, para a minha vida, né? Sim. O que o senhor acha? Pode ser o mesmo ou tem que fazer realmente essa separação? Vamos lá. Na aula, tinha uma parte que ia falar sobre isso, mas como é uma aula só, eu falei, não vou falar porque seria uma abordagem que não daria tempo. Mas muito boa. Se você faz, tem diferença. Primeiro, tem total diferença. Jejum intermitente é uma coisa, o jejum que a gente está falando bíblico é outro, dentro do que a gente até já discorreu aqui. Só que, aí que entra, quando eu faço o jejum espiritual, eu tenho a consequência na minha saúde. Então, é como se fosse um combo. Eu não gosto dessa abordagem, que até tá havendo muito, tenho visto muitas pessoas falando sobre jejum, né, o jejum espiritual, vamos colocar assim esse termo, que é isso, e dando muita ênfase a essa parte da estética ou da saúde. É uma consequência, mas aí né, que é uma coisa que eu estou vendo que está pegando, a maioria das pessoas hoje estão buscando isso, e eu sempre combato muito isso, e vou muito contra essa desvalorização da palavra em detrimento a qualquer outra coisa. Então, quando eu estou falando de saúde, algo importante mas eu não posso falar que enaltecendo os benefícios da saúde, mas o principal não é, porque esse corpinho ele vai deteriorar, é o que Paulo fala. Mas é por isso que eu não devo cuidar? Não. Agora, se eu faço jejum espiritual, eu estou tendo consequência no meu físico também, no natural. Né? No meu jejum, se eu já tenho essa prática, isso vai trazer muitos benefícios. Eu ia falar sobre isso, que traz benefícios. Mas não é a ênfase. É isso que a gente tem que ter cuidado. Aí a questão é assim, eu vou dividir. Tem que dividir. Então, você tem que entender que são diferentes. Agora, se eu faço espiritual, ele vai me dar essas consequências também na saúde, eu também não devo me sentir assim, culpado. Que até você falou, um eu faço mais, outro eu faço menos. Não deve sentir isso aí, você deve fazer com leveza. Estou fazendo espiritual e estou muito alegre, porque isso também está me ajudando no natural. Eu estou fazendo aqui, estou tendo um combo, né? Estou tendo um plus nisso aí. Eu penso dessa forma, tá? Amém? Acho que a Roberta quer falar agora. Gente, só um comentário. Meu microfone estava aberto aqui, tava atrapalhando? Nem percebi. Não, estava não. Não? Eu, pelo menos, não percebi, não. Ah, então tá bom. Nossa, agora que eu vi. Atrapalhou não, Roberta. Ninguém Beleza. não ouviu, não. Eu queria fazer só um comentário, e assim, dentro do que o Vinícius falou, que eu acho interessante.
Porque, assim, às vezes eu fazia jejum e eu começava a fazer o jejum e parecia que eu estava pior do que antes. Eu falava, Deus, eu estou fazendo jejum, estou orando e estou ficando pior do que antes. Um nervo, uma raiva, um negócio esquisito. Mas aí depois eu fui entender que era por causa dessa guerra que o Vinícius falou aí agora. E aí eu insistia, né? E assim, iam passando as horas, o espírito ia ficando mais forte, né? Com certeza. E aí a alma ia se acalmando. Mas, gente, isso é real, é real. E até eu entender que era isso, que eu fui pesquisar, eu fui, né, tentar entender o que estava acontecendo. Eu falei, não faz sentido eu fazer. Eu até falava assim, não, vou fazer jejum mais não. Para quê? Porque eu estou ficando pior do que antes. Mas o resultado depois era bom, entendeu? Mas essa guerra que o Vinícius falou aí da alma literalmente isso. Quando você fizer jejum, você observa. Não sei se você já observou, vocês já observaram isso. Mas começa a guerra real. Aí você vê assim, sua alma, seu espírito. Aí daqui a pouco ela acalma, né? Porque o espírito ali está sendo fortalecido, está morrendo a carne, e aí você fica mais de boa. Mas no começo do jejum, assim, as primeiras horas, algumas horas, é uma guerra. É real. Só um comentário mesmo que eu achei muito interessante que o Vinícius falou. Amém. E isso é a totalidade do evangelho, do que Deus nos revela quem somos. Nós somos tricotômicos, espírito, alma e corpo. Está tudo conectado. Né? Infelizmente, um falso ensino separou essas coisas. Não são separadas. Então, no final, Deus vai redimir tudo. Isso que é maravilhoso. A palavra diz que ele vai redimir tudo. Ele vai redimir. Nós somos espírito, mas esse corpinho também vai ser redimido. Então, é nossa luta. Então, um problema que sempre houve é isso. O espírito e achar que a alma não esquece. O corpo, então, isso não devemos ter cuidado. Pelo contrário, é integral. Por isso que, até voltando um pouquinho no que a Elaine falou, quando eu faço o jejum que é espiritual, eu também cuido da minha alma, amém? Das minhas emoções, eu não dou vazão a ela. Eu também fico muito mal-humorado quando estou com fome. Então, nas primeiras horas é difícil demais, né? E como a Elaine falou também, para mim, açúcar também é meu tendão aí de Aquiles, difícil também cortar, fico mal-humorado. Enfim, mas aí eu estou condicionando minha alma, meus impulsos, e consequentemente também meu corpo. Esse corpo vai ser glorificado, vai, mas é o que eu tenho hoje para cumprir o propósito de Deus. Se eu não cuido desse corpo, eu posso abreviar o tempo útil para manifestar a Deus, que é o meu propósito aqui. Então, é tudo junto. É isso aí. Mais alguém? Glória a Deus. Pastor, não, só para completar, né, o que o senhor e a Elaine falaram, eu acho que é tudo é questão da motivação mesmo, né? Eu entendo o que a Elaine falou, né, de forçar um pouco mais quando é espiritual, mas eu acho que o ponto é como o senhor falou também, né? É a questão da motivação mesmo. Porque eu acho que a pessoa pode pensar assim também, né? Que eu acho que é um exemplo diferente do que a Elaine comentou. Que a pessoa, quero dar uma emagrecida aqui, vou fazer um jejum. Vou aproveitar e fazer um jejum espiritual, vamos dizer assim, né? Aí eu acho que já começou ruim, porque a motivação primária é para ficar magro, né? Para melhorar o corpo. Então eu acho que aí já tá com problema. Mas o contrário, tá tudo bem. Pô, tô com um negócio aqui, vou fazer um jejum, né? Como a gente está diferenciando aqui, vou fazer um jejum espiritual. A consequência é que o meu corpo vai ser beneficiado por isso, né? Naturalmente. Mas eu acho que o ponto principal é só a motivação, né? São motivações diferentes, como a Laine trouxe. São motivações diferentes. Um é para emagrecer, ponto, o outro é espiritual, né? Então a motivação primária é essa. E aí, por consequência, bom, já que a motivação é diferente, você só vai parar de comer e vai se esforçar, vai ter uma demanda aí de disciplina também, mas corporal, e a outra é uma demanda espiritual. Então você vai buscar, vai orar, vai né, com uma motivação diferente, né? Eu acho que o ponto é esse, como qualquer outra coisa no evangelho, tudo depende da motivação do seu coração, como que tá. E aí eu acho que aplica nesse ponto também. Enfim, é só isso mesmo. É isso aí. É isso aí.
Amém, meus amados? Então, acho que é isso aí. Glória a Deus, Deus é muito bom. Nos concedeu terminar esse módulo com aprendizado. Professor, é a Roberta. A Roberta está com a mão levantada, a Roberta. Vem, vamos, Roberto. Dá tempo de falar. Irmãos, dá tempo de falar. Dá sim. O Gabriel fica só de olho em mim. A Roberta. O Gabriel tá me ajudando pra caramba. Valeu. É isso aí, Gabriel. Fica de olho nos irmãos mesmo. Brincando, gente. Não, é só um comentário, porque quando eu vi isso, uma pessoa, nem lembro mais, comentando sobre Mateus 6, né? Ele fala que, não sei se isso influencia, né, gente, no caso da organização, mas do que como foi colocado, mas para mim fez muito sentido. Que ele fala sobre a oração, né, antes, tá ensinando os discípulos ali a oração do Pai Nosso, e logo depois ele fala do jejum. Então, oração, o jejum tem que ser seguido de oração. Eu guardei isso sempre, né? Que você falou bastante isso hoje, né, pastor? Então, assim, se não vira dieta, igual o pastor Fernando também fala, se não vira dieta. Então, acho que para mim fez sentido, né? Essa organização ali de Mateus 6. É só um comentário mesmo. Perfeito, perfeito. Ótimo comentário, é isso mesmo. Exatamente. Amém, queridos? Vamos orar, então, agradecer, Papai do Céu. Tá? Pai querido, obrigado por esse momento. Que o Senhor nos permitiu aprendermos mais da Tua palavra. Obrigado, Espírito Santo, pelo Teu ensino, pelo Teu agir em nós. Que continue agindo em nossos corações, nossas mentes, trazendo transformação, para que o corpo de Cristo seja edificado, para que o Evangelho seja pregado e Cristo testemunhado com poder e com autoridade por sua igreja, Senhor. Que todas as práticas espirituais que nos propomos, porque queremos estar próximo do Senhor, porque queremos te conhecer, esse é o motivo, porque queremos viver para a tua glória, elas sejam movidas pelo teu Santo Espírito em nós, trazendo então revelação, luz, nos levando para o lugar de liberdade, nos liberta, Senhor, de toda a prisão da religiosidade, Senhor, de toda a prisão de nós mesmos, do nosso eu, da nossa vontade de reinar, de governar, de aparecer, e nos coloca, Senhor, debaixo da tua autoridade, humilhados diante do Senhor, prostrados diante do Senhor, porque esse é o lugar onde o Senhor nos exalta, não uma posição humana, mas uma posição de filho, e não tem lugar melhor para se estar, ou se viver e desfrutar do que da filiação, do que da herança, que é a sua presença. Essa é a principal herança, Senhor, a tua maravilhosa e poderosa presença, é dela que nós queremos desfrutar, entendendo que todas as demais coisas nos são acrescentadas para que possamos viver, Senhor, em plenitude para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, te agradeço. Amém e amém. Amém, meus amados. Boa noite para todos e até a semana que vem. Deus abençoe. Amém, boa Deus, noite. Deus abençoe, Marcos. Deus abençoe. Ó, semana que vem, Paz, polêmica, hein? Livre-arbítrio e predestinação, hein? Tô brincando, vai ser bem. Eita, vai ser. Deus abençoe, Aleluia. amados.